São disputas normais, estão acontecendo à luz do dia, nós estamos enxergando tudo. É um sistema vibrante. E dentro disso tudo, um Congresso e um presidente que estão apoiando as reformas, reconhecendo que a transição política já está bastante mais avançada do que a transição do modelo econômico. O modelo econômico ficou com um pé no passado, ficou preso num pé no passado. Afinal, o BNDES é para estimular o campeão nacional, é para fazer infraestrutura ou é ir para o social do S? Deixa a democracia responder. Estão aqui os governadores. Está aqui a ministra Damares, que é o saneamento, quer salvar as crianças brasileiras. Como é que nós vamos salvar as crianças se elas não tiverem sequer saúde por falta de saneamento? Qual é a diferença de expectativa de vida para as pessoas que já têm 60 anos? Qual é a diferença de expectativa de vida de alguém? Pega uma pessoa de 60 anos no Norte e Nordeste, pega uma pessoa de 60 anos no Sul e Sudeste. E pergunta assim, qual a expectativa de vida agora? A diferença é mínima, são meses. Porque quem já chegou aos 60 anos no Norte ou no Nordeste é porque é muito forte. Então esse aí já está anestesiado, já está imunizado, esse aí já passou fome, já sobreviveu. Então a diferença é baixíssima. Agora, quando você pega a expectativa de vida desde o nascimento, a diferença de quase 10 anos. Por quê? Porque a mortalidade infantil é brutal. Se a criança brinca, sem água, saneamento, saúde, não tem nada lá embaixo, morre cedo, pega doenças letais. Isso é um crime contra as crianças brasileiras. Então, o primeiro passo da ministra Damares para salvar as crianças brasileiras é salvar a própria vida delas, logo no início. Então, esse S de saneamento é uma viga mestra no novo BNDES. É um legado que o novo BNDES, no papel de articulador dessas políticas, quer deixar. Todas as viagens que eu fiz, desde Davos, que foi a primeira, internacionais, né, viagens internacionais, Davos, que foi a primeira, até agora, recentemente, em Washington, que foi a última, 7 em 10 perguntas são a respeito de como podemos investir em saneamento no Brasil. São trilhões de dólares estacionados lá fora, querendo ajudar a entrar por interesse econômico. Antes, ninguém tinha interesse em entrar em saúde, saneamento, mesmo em infraestrutura, porque são taxas de retorno em torno de 8%, são requeridas taxas de retorno em torno de 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, 14%. As taxas de juros no Brasil estavam muito acima disso por décadas, 70%, 50% durante um plano até bem sucedido, que foi o real, mas com taxas muito altas de juros, porque não tinha dimensão fiscal, era frear só no monetário, e essa foi uma coisa que nós estamos fazendo questão de mostrar. Nós mudamos o mix. Em vez de o fiscal frouxo e o freio monetário, que botou o juro na lua, e que fez o aumento de impostos, e que acabou eventualmente capturando o Brasil na armadilha do baixo crescimento. Como é que o país vai crescer com juro na lua, com imposto muito alto, com baixo marco regulatório, com custo de logística, transporte, infraestrutura, caríssimo? Como é que o Brasil vai crescer? Energia cara. É a energia mais barata do mundo e, ao mesmo tempo, a mais cara do mundo. É a matriz energética mais limpa e mais barata. Só que você bota os impostos em cima, fica a energia mais cara do mundo. Eu cansei de escutar agora, nesse curto período que estou no governo, vem o presidente da General Motors no Brasil, vem o presidente da Mercedes no Brasil, e diz o seguinte: olha, eu tenho a fábrica mais eficiente no Brasil, é 1 carro por minuto. Na Alemanha, a minha segunda fábrica é 1 carro por 1 minuto e 6 segundos. No Brasil, é 1 carro por minuto. Então, é a mais eficiente, mas é a menos competitiva do mundo, porque quando você joga os impostos, acabou tudo. Acabou a competitividade, acabou tudo. E por que tem que ter esses impostos caros? Porque o governo não para de beber gasolina. Não para de beber, para dar dinheiro para campeão nacional, para fazer besteira. Em vez de, então, é melhor, se for o caso, cresce mais baixo, investe mais em educação, saúde, saneamento, consiga energia barata, é melhor do que crescer mais rápido, que não acontece também. É insustentável um crescimento mais rápido sem fazer esses investimentos. Não existe, é um crescimento artificial.
Você bota o juro mais baixo, bota o governo para expandir um pouquinho, criar mais emprego rápido, 2, 3 anos, nós fizemos isso, 2009, 2010. Depois, nós sabemos o que aconteceu depois. A inflação foi embora para 2 dígitos, começou a confusão, o Brasil caiu, teve impeachment. Então não adianta forçar. Você tem que deixar a democracia moldar o novo Estado brasileiro. E o Pacto Federativo, na verdade, é uma agenda para um Congresso, para que ele molde o Estado brasileiro. Ele vai moldar o Estado brasileiro, é a transformação do Estado brasileiro. O Pacto Federativo que está lá em Brasília é o molde democrático do Estado brasileiro. Vocês querem continuar com o dinheiro carimbado, onde já está tudo indexado, sobe tudo indexado, ou vocês, depois de 30 e poucos anos, 33 anos depois da democracia, vocês já conseguem decidir o que querem fazer com os recursos? Saúde, saneamento, educação, aumento salarial automático para funcionário, aposentadorias, o que vocês querem fazer? Decidam, senhores. É a classe política brasileira recuperando os orçamentos públicos, a capacidade de decisão, porque hoje ela está numa situação terrível. O dinheiro já está todo carimbado e ela está totalmente desprestigiada na opinião pública, porque a opinião pública, olha, não tem crescimento, não tem geração de emprego, tem uma corrupção danada. Então, e eles com as mãos amarradas, os governadores particularmente sabem o que eu estou falando. Você é eleito e não pode fazer nada, você não tem o que fazer, você não controla, está tudo indexado, tudo amarrado. Tem fundos que podiam estar te ajudando como governador, um exemplo bom é Goiás, está lá o Fundo Centro-Oeste, o dinheiro está lá, o governo de Goiás, o governo anterior, quebrou o Estado, com cumplicidade do TCE, Minas Gerais a mesma coisa, o governo quebrado, tem o fundo para ajudar, mas não pode pegar o fundo porque o dinheiro está carimbado, é vinculado. Você precisa descarimbar, desvincular esse recurso, passar o dinheiro para o governador precisa agir. Ao mesmo tempo, ele tem que ter a capacidade de estar no estado de emergência fiscal, travar o aumento de salário. O salário subiu 50% nos últimos 13, 14 anos, subiu 50% em termos reais, a inflação mais 50%. Então, faz favor, descansa aí 1 ano ou 2, deixa o resto da população respirar. O Estado não existe para vocês são servidores públicos. Vocês existem para servir a população. Não é a população que existe para servir aos senhores com privilégios, com isso, com aquilo. Então, esse é o discurso que está em Brasília. E os políticos sabem que isso é verdade, porque eles foram eleitos pela população, eles conversam com a população, eles sabem que isso é verdade. Então, eles vão tomar essas decisões, vão decidir sobre esses orçamentos. Mas eu dizia do saneamento, de volta, que a diferença chega a quase 10 anos de expectativa de vida por falta de saneamento para as crianças brasileiras. Missão do BNDES. Eu diria até missões do BNDES, porque elas estão ligadas. O S é do saneamento, será o do saneamento por um bom tempo. Então, não, mas tem outras coisas também? Tem uma opção de coisa, mas não tem nada mais importante que o saneamento. Está aqui o deputado Geninho também, que está nos ajudando na MP, comprometido com isso. Estão aqui os governadores de Alagoas, Acre, Amapá, são os governadores que já estão bastante avançados na conversa aqui com o BNDES, e o presidente do BNDES sabe, nas nossas conversas, muito interessante, porque quando tivemos essas conversas, ele estava do outro lado da cerca. Nós estamos fazendo o programa econômico, teria um presidente aqui com grande capacidade de captação de recursos internacionais, que era o Levi, que foi o anterior, e o Montezano estava do outro lado lá, como o Fábio Abrão, e todos eles sabendo o seguinte, função principal, encaixar no BNDES e nas PPIs. As PPIs exatamente para fazer as concessões, autorizações, expandir a infraestrutura brasileira, de um lado, acelerar as privatizações, de outro lado, exatamente para a gente ir remoldando esse Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro que tinha uma opção de estatais para fazer a infraestrutura brasileira, até que nós quebramos, literalmente quebramos. A Eletrobras, para vocês terem uma ideia, já tivemos aqui, eu falei isso à época, precisava investir 16,5 bilhões de reais todo ano só para manter a fatia de mercado. 33% na geração e 35% na distribuição de energia elétrica. Então, se ela quiser ficar do mesmo tamanho, que é 1/3 na geração e um pouco mais de 1/3 na distribuição de energia elétrica, ela precisa investir todo ano 16,5 bilhões de reais. Qual é a capacidade máxima de investimento dela esse ano? 3,6 bilhões.
Então ela está condenada à morte, é uma questão de tempo, ela vai desaparecer. Ou ela vira uma corporação, que aí ela não é do governo, ela pode captar dinheiro em bolsa, ela pode fazer o que quiser, porque na gestão pública os mercados já não apostam mais. Ela não vai conseguir captar esse recurso. Por quê? Porque no passado esses recursos foram desviados por aparelhamento político, ela acabou subinvestindo. Os aumentos de tarifas, em vez de virarem aumento de investimento, viraram aumentos de salário do funcionalismo. Então ninguém cai mais nesse golpe. Todo mundo sabe que não adianta dar dinheiro ali que vai virar aumento de salário. Não vai virar investimento em saneamento, ou em eletricidade, ou em geração de energia. Então, nós temos que nos adaptar. Por isso que eu digo que nós estamos numa transição incompleta. A democracia avançou bastante, extraordinariamente, mas a economia não avançou proporcionalmente. Ela não conseguiu fazer essa transformação. Nós fomos para uma hiperinflação, nos perdemos, botamos juro alto muito tempo, aí as despesas perderam qualidade, o governo acabou gastando muito, mas gastando sem qualidade. Ou com privilégio de um lado, ou com juro de rentista do outro lado. Não conseguiu, ou aumento de salário, como foi no caso do saneamento, as empresas de saneamento, você que pega lá, o aumento é sistemático, o aumento das tarifas, sobem o tempo inteiro. Aí você vê os salários dos funcionários do saneamento, sobe o tempo inteiro. Os investimentos de saneamento caem o tempo inteiro. Então a população brasileira paga tarifas cada vez mais caras para não ter água, esgoto, etc. E sim para dar aumento de salário. Ora, tem um corpo técnico extraordinário aqui, um pessoal preparado, capacitado, vocês sabem fazer essas análises. Vocês têm capacidade de dizer, ó, para isso não, para isso sim, para isso não, para isso sim. Então vocês têm um governo agora que está dizendo o seguinte, essa é a prioridade, é o saneamento, é a recuperação e reestruturação financeira de estados e municípios, porque eles é que sabem o que o povo precisa, não é nenhum ministro que está em Brasília. Nós precisamos descentralizar esse recurso. Quem sabe o que Alagoas precisa é o governador. Quem sabe o que o Acre precisa é o governador. Quem sabe o que o Amapá precisa é o governador. Não é nenhum burocrata em Brasília. Por mais que ele ache que sabe das coisas, não é ele que sabe. Porque em cada estado a necessidade é diferente. Mas tem uma que é constante em todas, e igual, é o saneamento. Principalmente nessas regiões norte-nordeste. Então o banco é o eixo para tudo isso acontecer. Ele vai captar recursos lá fora, ele vai ajudar a estruturar todos os projetos de financiamento, ele vai ajudar prefeitos e governadores a desenhar os projetos corretamente, vai trazer esses recursos. Então, tanto na reestruturação financeira de estados e municípios, quanto no saneamento em si, o BNDES vai estar coordenando essas atividades. Agora, o interessante é a palavra. Ele vai estar coordenando, porque quem vai estar executando esses bilhões que virão para investimento e saneamento vai ser o setor privado.